Meus amados e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com o nosso estudo no primeiro livro escrito por Samuel. No conteúdo anterior, nós já havíamos falado sobre a mensagem de Deus entregue a Samuel na sua idade infantil e o ministério confirmado dessa criança perante Deus, o Senhor Jeová. Nesse conteúdo estaremos analisando, portanto, os israelitas e o ataque dos ferrenhos filisteus. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4, versículos de 1 ao 22 do livro Ora em Estudo. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando os ataques, as derrotas. Os israelitas entram em conflito com os filisteus. Nesse primeiro conflito, eles sofrem uma ferrenha derrota por parte do exército dos filisteus. Nos versículos de 1 ao 9, a Bíblia, portanto, menciona o primeiro conflito, o primeiro ataque entre as duas companhias, as israelitas e a dos filisteus. Os israelitas, então, nesse primeiro confronto, sofrem duas derrotas consecutivas diante dos filisteus. Nos versículos de 1 a 2, a Bíblia menciona a primeira derrota dos israelitas. Os filisteus matam 4.000 israelitas em seu primeiro confronto. E a Bíblia, portanto, assim descreve: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Começa a se cumprir, portanto, as palavras de Deus dita a Samuel com relação aos israelitas, e especificamente a casa de Eli, porque Deus, quando Ele fala, está falado. Então, no primeiro confronto, 4.000 israelitas perdem a vida. Nos versículos de 3 ao 9, nós temos a reação dos israelitas diante de uma derrota pelos seus inimigos. Eles ficam perplexos, desapontados. Ora, eles serviam o Deus verdadeiro, serviam a Jeová, mas estavam perdendo batalha. Seus soldados mortos espalhados no campo de batalha. Então tem alguma coisa errada nesse negócio.
Eles, nos versículos de 3 ao 9, apelam para um utensílio sagrado, que é a Arca da Aliança, que nessa ocasião estava no tabernáculo lá em Siló. A Arca da Aliança é levada ao campo de batalha para encorajar os israelitas e amedrontar com isso os filisteus. Mas o que ocorre é que os filisteus reagem nesse segundo confronto. Estão destemidos e os seus objetivos é destruir Israel e ganhar a batalha. Mesmo que a Arca da Aliança estivessem ali presente, eles perceberam que a sua primeira derrota foi em consequência da ausência da Arca da Aliança. Mas será? Vamos ao texto sagrado que diz o seguinte: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Os generais preocupados, os principais soldados de frente de batalha preocupados com a derrota. E acrescentaram: vamos a Siló buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos filisteus. Agora nós temos uma resolução, um discurso em busca de solucionar um problema que foi a derrota na batalha. Sugeriram, portanto, a presença da Arca da Aliança. E agora, animados, confiantes em um utensílio sagrado, eles partem, portanto, para um segundo confronto. Mas será que funciona? Observamos, portanto, no capítulo 4, versículos 10 e 11, que o confronto se torna agravante. A batalha se torna renhida. E mais uma vez, para desprezo dos israelitas e para suas decepções, fracassam nesse segundo confronto. E o pior, a Arca da Aliança, o objeto em que eles acreditavam, fora capturada. Agora aumentou a confusão na cabeça daqueles soldados, daqueles generais e possivelmente de todos os que estavam envolvidos na batalha. Os filisteus, nesta segunda batalha, conseguiram matar 30.000 israelitas, incluindo nessas mortes os 2 sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias. E confiscaram a Arca da Aliança, levaram embora. E agora? Que desespero, que desapontamento, que frustração não foi para os soldados guerreiros de Israel. E é aqui que muitos se enganam até os dias de hoje. Os israelitas precisavam aprender muito sobre Jeová. Deus, o Senhor, ele era muito maior do que uma caixa sagrada
que representava, que simbolizava a sua presença. A arca não mudava a sorte do povo, mesmo estando ali presente. Para Deus, o que importa não é se a arca estava perto do povo, mas se o povo estava perto da arca. Se o povo vivia condizente com as leis que Deus estabeleceu para o povo. Não adianta as pessoas dizerem: eu estou com Deus. A questão é: Deus está comigo? Não adianta usar um objeto sagrado como um amuleto. Eles puseram fé e confiança, mas no utensílio sagrado, se usufruindo daquilo por vaidade, quando deveriam buscar o Deus a quem a arca representava. A arca não significa que Deus estava ali do lado deles, de forma alguma. A questão mais importante é que eles deveriam estar do lado de Deus. E ambos sincronizados dariam ao povo uma vitória esplêndida. Mas Deus estava zangado com Israel. Os israelitas estavam apostatados, o sacerdócio apostatado. Os 2 filhos de Eli se comportavam como homens de Belial. E Deus prometeu que mataria os 2 e daria fim a toda a iniquidade da casa de Eli. E o que está acontecendo através da espada dos filisteus é justamente a punição divina sobre os rebeldes. É o juízo de Deus caindo sobre os filhos de Israel. E não adianta as pessoas quererem usar um utensílio sagrado como uma espécie de amuleto. Nos nossos dias, as coisas parecem acontecer da mesma forma. Quantas igrejas que faz uma arca, faz o candelabro, faz todos os utensílios do tabernáculo, colocam no meio do templo e oferecem um culto como se aqueles objetos lhes trouxessem benefícios espirituais. Mas isso é heresia, é idolatria, é substituir o invisível pelo visível, o invisível pelo palpável. E Deus não se agrada dessas coisas. É pecado essas coisas. E o que ocorre? Os israelitas, percebendo o fracasso, cada um deles fogem para suas tendas, isto é, para suas casas. O que podiam fazer para escapar dos ferrenhos filisteus, eles fizeram. Foram embora, se esconderam, fracassados, frustrados, e sem a arca, agora a coisa começa a pender para a casa do sacerdote Eli. E no próximo conteúdo estaremos, portanto, analisando Samuel, os ataques dos filisteus e o desespero da casa de Eli e dos israelitas diante de uma derrota frustrante. Por isso, os versículos 10 e o 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado.
Cada homem fugiu para a sua tenda. Aqui não significa aquelas tendas do acampamento dos exércitos de Israel. O texto aqui diz que eles fugiram para suas casas, suas moradas, para escapar da morte. O massacre foi grande, muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Que isso sirva de lição para nós, pois Deus é real, poderoso. Jamais devemos usar utensílios sagrados como amuletos. E o que nós podemos ver nas igrejas de hoje, gente? As pessoas, quando deveriam acreditar em Deus, fazem certas campanhas esquisitas, fazem certos cultos práticos e palpáveis esquisitos. E levam camisas com dobras, com nós, e levam objetos, fotos e tantas coisas para a igreja, como se Deus não pudesse operar pela fé em suas vidas. Isso é pecado. Deus não se agrada desses cultos de oferendas esquisitas, querendo chamar a atenção de Jeová. Tenha fé, meu irmão. E se você tem fé, basta. Não faça sacrifícios de tolo. Nunca aceite propostas financeiras para ter como resultado disto bênçãos para a sua vida. Quantos falsos profetas que mandam você depositar tanto, ofertar tanto, para que aconteça uma cura, para que aconteça um milagre, para que aconteça uma resposta de Deus. Isto é mentira, é pecado. E todos esses falsos profetas estão iludindo a sua boa consciência para extorquir você. Deus não precisa do seu dinheiro para operar um milagre na sua vida. Deus jamais pediria que você adorasse uma arca, um candelabro, seja lá que utensílio for, numa nave de uma igreja, para vir como resultado os bênçãos espirituais. Não! A Bíblia diz, se tu creres, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse, entra no seu quarto, fala com teu pai em segredo, e ele te ouvirá, e ele te abençoará e concederá os desejos do seu coração. Então, nunca faça barganha com Deus, porque esse falso profeta que está no púlpito da igreja que você congrega faz certos rodeios para extorquir você, tirar o seu dinheiro, fazer você emprestar dinheiro do banco para dar para a igreja. Isso é um absurdo, isso é pecado. Israel perdeu a batalha porque deixaram de obedecer ao Deus de Israel. E quando estavam em pecados, numa situação catastrófica, mortos mais de 40 mil soldados, achavam que, buscando a Arca da Aliança, era o suficiente para terem vitória. Para surpresa deles, foram capturados a arca e mortos seus soldados e voltaram para casa tristes, aborrecidos, perplexos. E o que ocorre? O desespero bateu na casa de Eli e em todo Israel. Mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus.
Fique na paz. Se inscreva em nosso canal. Deixe o seu comentário. Dê um joinha. E assim Deus te abençoará. E você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Fique na paz em nome de Jesus Cristo.